vez agradecendo a todos e a todas que estão acompanhando nossas videoaulas técnicas. Nessa videoaula técnica, irei mostrar o funcionamento de um circuito com diodo e outro circuito com LED. Ambos os circuitos funcionando com tensão contínua. Por definição, os diodos e LEDs são componentes que funcionam polarizados, ou seja, dependendo do valor do potencial nos terminais de anodo e catodo, eles irão funcionar como excelentes condutores, permitindo a passagem da corrente elétrica, ou então funcionarão como péssimos condutores, ou seja, resistindo à passagem da corrente elétrica. Para demonstrar o funcionamento desses circuitos, iremos novamente utilizar o Multisim Live. Então, vamos lá para o software. Bom, pessoal, agora aqui já logado no Multisim Live, nós precisamos então desenhar o nosso circuito eletrônico aqui, né? Então nós vamos utilizar uma fonte de tensão contínua, um diodo de uso geral e uma resistência funcionando como carga. A fonte de tensão contínua, nós vamos pegá-la aqui em Source, DC Voltage, tensão contínua, ok? Vamos utilizar um diodo de uso geral, e nós vamos utilizar um resistor como elemento de carga. Para rotacionar o resistor, seguramos a tecla Shift e pressionamos a tecla R. Então, Shift e R para rotacionar. E vamos pegar aqui nos conectores, né, de esquemático, nós vamos pegar o ground. E vamos fazer a ligação dessa forma aqui. Ok? Bom, vamos agora interligar os componentes. Primeira coisa que vamos fazer é fazer com que o mouse, né, ele mude para esta ferramenta aqui. Ó. Então nós damos um clique para começar a ligação e um outro clique aqui para finalizá-la. Novamente, ó, um clique para começar, outro clique para finalizar. Mais um clique, mais outro clique aqui para virar e outro clique para finalizar. E conectamos aqui o ground ao circuito. Beleza? Conforme mencionado em sala, pessoal, o positivo da fonte, o potencial mais positivo da fonte, está ligado no lado do anodo do diodo. Ou seja, nesta situação, esse diodo aqui vai conduzir, ou seja, o potencial do anodo tem que estar maior, né, do que o potencial do lado do catodo, ok? Para a gente medir aí as tensões e correntes, nós podemos utilizar essas ferramentas aqui, ó. Voltage, para a gente saber qual que é a tensão, né, que está indo aqui para o resistor, que vai ter uma queda de tensão aqui no resistor, e a corrente, podemos utilizar essa ferramenta para vermos a corrente do circuito. Lembrando que esse aqui é um circuito série, então só tem uma corrente, né, circulando em todos os componentes. Para simular, nós vamos aqui, ó, em Run Simulation, ou Ctrl R, e pressionamos para rodar a simulação. A gente observa, né, que como o diodo está em condução, vai ter a queda de tensão para o resistor. Né? Então, neste caso aqui, no resistor dessa simulação, está tendo uma queda de 11,282 volts e uma corrente de 11,282 mA. Né? Como a resistência é de 1000 ohm, basta pegar a tensão 11,282 e dividir por 1000 ohm, nós encontraremos a corrente desse circuito. Beleza? Então é o seguinte, potencial positivo do anodo, né? Neste caso, aplicado pela fonte V1, né, vai fazer com que o diodo entre em condução. Tá? Para o diodo conduzir, potencial do lado do anodo tem que ser sempre maior do que o potencial do lado do catodo. Né? Que do lado aqui é catodo e do lado de cá é o anodo. Beleza? Agora vamos fazer a inversão. Né? A gente viu aqui que teve uma queda de tensão no resistor e teve uma corrente no circuito. Vamos fazer a inversão do diodo. Parando a simulação, vamos apagar as conexões. E vamos rotacionar o diodo. Agora o catodo dele, ó, está para o lado esquerdo, enquanto que o anodo vai ficar para o lado direito, ou seja, fizemos a inversão da polarização do mesmo. Ok? Ou seja, o potencial positivo da fonte agora está conectado ao catodo. E o potencial de menor, o terminal de menor potencial está ligado do lado do anodo. Vamos ver o que acontece? Ó,
qual que é a queda que ele está indicando aqui, né? De 12 vezes 10 a menos 9, ok? E uma corrente de 12 vezes 10 a menos 12, ok? Então, ou seja, esses valores são valores muito baixos e praticamente a gente considera esses valores como sendo zero, ok? Este aqui é a simulação para um circuito utilizando o diodo, tá? O LED, ele funciona da mesma forma, esse mesmo conceito. Quando o anodo estiver maior, com maior potencial do que o catodo, o LED conduz e aí a gente vai visualizar o brilho, né, deste componente. Tá? Ele vai emitir aí fótons de luz visíveis, né? E no caso de quando a gente varia, né, a resistência, a gente observa o quê? Uma variação no fluxo luminoso deste LED, tá? Então vamos simular aqui com LED só para vocês verem como é que fica este mesmo circuito, só que agora utilizando LED. O LED nós vamos pegar aqui em diodos, né? Ó, LED, Shift R para rotacionar. Certo? Então, neste caso aqui nós temos 12 volts da fonte V1, nós iremos ter uma queda de tensão no LED, e aí nós também teremos uma queda de tensão no resistor. Tá? Aqui no Multisim Live, o simulador está considerando uma queda de 0,7 volts em cima do LED. Tá bom? Normalmente, essa queda de tensão ela tem uma variação um pouco acima, né? Normalmente ela vai estar na faixa de 1,8 a 3, 3,5 volts, tá? Então o interessante é visualizar o datasheet do componente que está sendo utilizado para ter certeza, né, da queda de tensão do mesmo, tá bom? Mas aqui só para a gente simular serve este valor, tá? Então vamos colocar aqui para simulação, tá? A gente observa, né, os 12 volts, 11,282 volts de queda de tensão em cima desse resistor, né? Ou seja, de 12 para 11,282, essa diferença é o valor de tensão que vai estar sobre o LED. Tá? A gente observa também uma corrente de 11,282 mA, né? Limitada no caso aqui pelo resistor de 1K. Okay? Uma corrente de 10 a 15 mA vai fazer com que o brilho do LED fique num valor interessante, né? A gente não força tanto o LED, ao mesmo tempo que o brilho fica um brilho que dá para a gente visualizar, tá bom? Se a gente aumentar essa resistência aqui, ó, vamos passar ela para 5K, só para a gente visualizar o que acontece com o brilho e com a corrente do circuito. Tá vendo lá? Ó, à medida que a gente vai subindo, ó, tá? O que vai acontecendo com a corrente vai diminuindo. Deixa eu só arrastar ele para cá, ó, subindo o valor da resistência, a corrente no circuito vai diminuindo, ó, ao mesmo tempo que o brilho do LED também vai diminuindo, certo? Neste caso aqui o valor máximo dessa resistência aqui é 10K, né? Teria que alterar ali para poder colocar valores maiores, tá? Mas dá para observar a queda, né, da corrente. Então a corrente que antes era de 11,282, né? Ela passa para 1,1342, né? Então de 1K, 1 kΩ, 11,282, e para 10K, 1,1342 mA. Beleza? Bom, agora vamos fazer o seguinte, né? Fazer a inversão para vocês verem como é que funciona o circuito, né? Então, parando aqui, simulação, deletando aqui as ligações e fazendo a inversão do LED. Shift R para poder fazer a inversão. Ligando novamente. Ok, ligou. Simulando. Olha lá. Neste caso, a gente tem uma queda de 120 vezes 10 a menos 9. Aqui, né? Queda de tensão no resistor. E uma corrente de 12,010 pico ampere, tá? Vamos diminuir o resistor aqui para 1K, né? Só para questão de comparação.
Tem 10K, né? Vamos jogar aqui no valor de 1K. 1000 ohm, né? 1K. Beleza? Então, olha lá, a gente tem 12,010 nanovolts, 10 a menos 9, né? E 12,010 picoampere. Então, 12,010 vezes 10 a menos 12 ampere, certo? Então, são valores muito baixos, tá? Praticamente zero. Né? Neste caso, a gente observa, né, logicamente, que o LED não vai acender, né? Não vamos ver a cor desse LED. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui é o básico, né, da simulação de um circuito aí, utilizando diodo e utilizando um LED, tá? A gente tem outros circuitos, né, no final daquela aula de diodos, que podem também ser simulados através aqui do Multisim. Tá joia? À medida que for passando aí, a gente vai fazendo outras simulações, né, com outros componentes. Beleza? Falou e até mais.